Voltando, então, estamos falando de litisconsórcio necessário em razão da natureza da lide. Certo? Litisconsórcio necessário em razão da natureza da lide. Então, trabalhamos com exemplo de partilha, nulidade de casamento, dissolução de sociedade. Então, nós teremos casos, teremos situações, e esses foram 3 exemplos, que são exemplos muito comuns, e exemplos mais visualizáveis, né? De momentos, situações em que eu sou obrigado a produzir litisconsórcio. Mas... Opa! Oi? Aí, como é? Cadê você, professor? Ah, vocês estão Você brincando. sumiu. Olha lá a cara dele lá. Voltei ou não? Oi, povo. Povo. Agora o professor saiu, vamos ficar aqui conversando. Recreio. Tá gravando, pessoal. Entendeu? Então, tá gravando. Tem que editar, cortar. Depois isso aí. Povo, vocês estão me ouvindo? Agora Sim. Agora sim. Estão me vendo também? Não. estou. Eu me apareço. Estão vendo? Não. Perfeito. Agora Não. tô. Agora tô. Também não tô, não. Ele tá lá Agora embaixo. Ah, não, então beleza, voltou. Ok, voltou. Bom, é ótimo que vai ficar bem bom esses vídeos. Gravados com a graça. Mas você não vai editar, prof? Tem que editar Eu lá tudo. sei fazer isso, vou gastar tempo com isso. Aí lascou, porque Vai nós do falou um jeito monte que de- for. nós falou Faz um com o monte de palavrão coisa. da Elisângela no outro, não tem problema não, tô nem aí. Não vai dar bom, não. Vamos lá. E vocês não viram, sexta-feira eu estava dando aula numa outra faculdade, 2 alunos quebraram o pau durante a aula. Literalmente. Assim, começaram a discutir online. Porque Sobre um qual ficou assunto? ofendido pela fala do outro. Eu falei, pronto, que maravilha. Agora eu não sei Qual se eu era? posto ou se eu não posto. Posta e Manda manda pra o mim link. Posta e manda o link. Manda o link pra nós aí aqui. E avisa qual é o momento, né? Porque foi umas 2 horas de vídeo. Vamos lá. Então, nós estamos falando de litisconsórcio necessário em razão da natureza da lide. Ok. Situação que nós temos aqui, verificamos exemplos de ações de partilha, nulidade de casamento e dissolução de sociedade. Nessas situações, a lei não diz nada sobre ser obrigatório formar litisconsórcio, seja ativo, passivo, enfim. Mas a forma como a lide acontece me obriga a formar esse litisconsórcio, certo? Não tem outra saída, porque eu tenho que pensar nas consequências do processo. As consequências precisam ser para todos, então eu faço essa análise. A outra classificação de litisconsórcio que nós temos, né, quando nós pensamos na obrigatoriedade, né, contra o vínculo, falamos que um é o necessário, e o necessário é por lei ou pela natureza, e a outra é o litisconsórcio facultativo. Então, é o outro tipo de litisconsórcio que nós temos. O que é litisconsórcio facultativo? E esse é bem simples. A gente chama de facultativo aquele litisconsórcio que é feito por escolha da parte. A pessoa quis formar litisconsórcio. Ela é obrigada a formar litisconsórcio? Não. Mas ela quis porque ela se sentiu mais segura para formar ou para gerar esse litisconsórcio. Então, eu vou te dar um exemplo em que a gente verifica um litisconsórcio facultativo. Primeira situação. Quando eu tenho um contrato de locação, é muito comum a exigência de um fiador. Então, eu tenho lá o locatário e tenho o fiador, certo? Temos essa situação. Vamos pensar o seguinte: o locatário saiu do imóvel e não pagou, deixou dívida aberta, água, luz e aluguel. O dono do imóvel, diante dessa dívida, ele pode processar o locatário para cobrar, né, o valor devido, ele pode processar o fiador, ou ele pode processar os dois. É uma escolha. Em nenhum momento a lei obriga ele a processar o locatário e o fiador. Ele pode entender, nossa, coitado do fiador, uma pessoa bacana e tal, o locatário que foi lazarento, vou processar só o locatário. Ele pode fazer isso. Isso é litisconsórcio facultativo. Quando for uma faculdade, quando for uma escolha da parte, formar litisconsórcio ou não. Um outro exemplo de litisconsórcio facultativo que nós podemos citar, que acaba acontecendo bastante. Imagine que você foi
na Havan, e lá na Havan você comprou um notebook Acer. E depois, usando esse notebook, você percebe que ele não funciona mais sem estar na tomada. A bateria não segura. Então, você está usando seu notebook e, assim, tirou da tomada, ele desliga, não segura nada. Tá falando do meu computador aí, professor? Oi? Porque você tá falando do meu computador, né? Só porque Não o tô, meu não, é mas esse, então tá na já tô te tomada. dando a dica do que fazer. Já tô te dando a dica do que fazer. Se você está numa situação dessa, acabou de comprar, óbvio, está na garantia, você tem um vício, que a gente chama isso de vício do produto. Você pode processar a Havan, que é o lugar onde você comprou, você pode processar a Acer, que é a fabricante, ou você pode processar os dois. Então, isso é litisconsórcio facultativo. Eu formo o litisconsórcio se eu quiser. Simples assim. Ok? Eu te dou um outro exemplo. Isso, de fato, foi um processo que eu acompanhei na época, por estar trabalhando no fórum, como eu era um servidor equiparado e tal. Qual que foi a situação? Uma moça, ela... Não sei se eu já até comentei esse exemplo em sala. Talvez já tenha feito. Mas, enfim, ele serve para nós falarmos sobre litisconsórcio facultativo. Ela gravou um vídeo dela para o namorado. Então, ela se filmou, foram 2 vídeos em que ela se tocava, enfim, e enviou para o namorado. Esse namorado recebeu os vídeos e ele fez a função de espalhar esses vídeos. Mandou esses vídeos para um grupo de WhatsApp da cidade, que era um grupo só formado por homens, e aí assim, né? Aí já se perdeu. Até que chegou ao ouvido dela que, de fato, esse namorado tinha espalhado os vídeos. Na verdade, que esses vídeos tinham soltado, né? Como ela sabia que ela só tinha passado para o namorado, só ele poderia ter divulgado, porque ela não divulgou. O que ela pode fazer? Ela pode, num caso desse, ingressar com uma ação contra o namorado, na verdade se torna já era ex-namorado, que foi o real causador de toda essa disseminação. Mas ela identificou outros elementos propulsores. Então, ela identificou uma menina que, inclusive, era amiga dela, que ela teve acesso a uma mensagem em que ela divulga o vídeo, e ela também identificou um fisioterapeuta da cidade, que também ela teve acesso à mensagem em que ele também fazia essa divulgação. Então, ela processou o ex-namorado, essa amiga, ex-amiga, e o tal do fisioterapeuta da cidade. Ela fez litisconsórcio passivo. Ela era obrigada a formar litisconsórcio? Não. Ela poderia ter processado só o ex-namorado, mas ela quis formar litisconsórcio, inclusive para ampliar a sua possibilidade de indenização, como de fato aconteceu. Eles foram condenados a pagar R$30 mil para ela. Se você tem alguma proximidade com o judiciário, e principalmente com o juizado especial, 30 mil de indenização foi a primeira vez que eu vi um valor desse no juizado. Porque realmente os juízes têm uma resistência imensa para fixar a indenização por dano moral. É uma palhaçada o que acontece. E aí, quando eu vi R$30 mil, falei, olha, de fato, o juiz realmente entendeu toda a situação. E foi realmente um processo muito difícil, tá? Emocionalmente para ela, porque ela tinha que... Como o vídeo não estava no processo. Então, ela precisava contar o que ela fazia no vídeo. Então, você imagina, uma sala com um monte de gente, e faz parte da pergunta, preciso que você diga o que aconteceu, ela precisou contar. Então, nisso ela reviveu muita coisa, foi muito pesado para ela. Professor, e aí acabou tendo essa condenação. Oi? Tem alguma jurisprudência, algum entendimento, não sei, parece que eu já vi que para pedir indenização por danos moral, tem uma coisa que não pode ter enriquecimento, não pode ter a intenção de enriquecimento, porque tem gente que pede valores absurdos, né? Não tem isso? No Brasil isso não é comum, José. Vamos lá. Existem 2 parâmetros que são utilizados para fixar a indenização por dano moral. Qual é o parâmetro? Tem que ser um valor que sirva de punição para quem praticou a conduta errada e, ao mesmo tempo, esse valor não pode enriquecer a parte que vai receber a indenização. Esse é o parâmetro do dano moral. Ele não pode gerar enriquecimento em quem recebe, mas também tem que ser um valor relevante a ponto de punir a pessoa que praticou a conduta. A gente observa esse parâmetro
José e todos os demais, quando os processos de dano moral, eles são pessoas contra pessoas. Mas eu questiono muito quando o processo é contra grandes empresas. Vamos imaginar, nós temos várias ações contra a TIM, por exemplo, porque a TIM fez uma negativação. Aí eu pergunto para vocês, se eu for condenar a TIM a pagar uma indenização por dano moral que seja em um valor que a faça refletir pelo erro, inevitavelmente eu vou enriquecer quem vai receber. Porque não é R$ 1.000 que vai fazer a TIM refletir sobre o erro cometido. É o que está acontecendo. Então, se os juízes caminharem no sentido de punir a TIM, inevitavelmente ele enriquece outra parte. Porque a gente vai falar de indenizações de centenas de milhares. Porque menos do que isso, para a TIM é dinheiro de pinga. Então, o judiciário, infelizmente, acaba optando por não enriquecer a parte, mas, ao mesmo tempo, não se pune coisa alguma. Porque eu tenho uma imensidão de processos contra a TIM, onde as condenações giram em torno de R$ 2, R$ 3.000. O que é isso para a TIM? Nada. Sim, sim. É assim, qual é o parâmetro do dano moral? Na verdade, o parâmetro é a vontade daquele que fixa ela. Vamos ser bastante honestos nisso. Deveria ser essa questão de não produzir enriquecimento, mas, ao mesmo tempo, punir. Mas isso fica muito difícil em uma ação contra banco. Vai processar o Bradesco. Pelo amor de Deus, que valor que vai fazer o Bradesco refletir sobre a merda que ele fez sobre a sua vida? Inevitavelmente haveria um enriquecimento. Mas aí eu tenho sérias ressalvas e críticas em relação à postura do judiciário, porque ele não enriquece mesmo, mas, ao mesmo tempo, ele não dá uma indenização que seja relevante. Não que precisasse enriquecer, mas convenhamos, poderia ser uns 20, 30, 40 mil ou 50 mil de indenização. Isso não Os valores acabam ficando tabelados, né, professor? Por casos semelhantes, né? Formalmente, nós não temos essa tabela, né? Mas existe sim esse padrão. Existe sim esse padrão. Isso é bem comum. Beleza, facultativo? Para a gente fechar facultativo. E aqui entra o 113, parágrafo 1º. O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução. E quando que o juiz pode limitar? Quando este comprometer a rápida solução de litígio ou dificultar a defesa. Pessoal, muita atenção aqui. Isso também é questão que eu já vi em prova. Existe uma classificação de litisconsórcio que nós não vimos, que eu vou trabalhar agora, mas também não foi colocado no material de vocês. Ela se chama litisconsórcio multitudinário. Vou escrever no chat. Litisconsórcio multitudinário. O que é litisconsórcio multitudinário? Esse litisconsórcio, ele tem relação com a palavra multidão. Pensa na palavra. Lembra que eu sempre falo para você, é algo lógico. Tá? O que é isso? A gente identifica litisconsórcio multitudinário quando eu tenho muita gente formando litisconsórcio. Então, é um processo com muitos autores, ou é um processo com muitos réus. Professor, mas quantos são necessários para ser considerado multitudinário? Nós não temos isso identificado na lei. A lei não diz quantos litisconsortes serão para ser considerado multidão. Isso é o juiz que vai dizer. O que você precisa entender? Se for um litisconsórcio facultativo, e o juiz verifica lá que existem 50 autores, 50 autores numa ação é algo absolutamente inviável. Porque se eu for ouvir um por um numa audiência e cada um trazer testemunha, eu vou ficar alguns dias nessa audiência. Então, isso trava o processo. Imagina se cada um tiver um advogado, então, podendo interpor um recurso específico, o processo vira um caos. Se for facultativo, o juiz pode fracionar o processo. Então, ele fala assim, esse processo tem 50 autores, mas, tá demais, é muita gente. Vamos dividir em 10 processos com 5 autores cada um. Para facilitar, para dinamizar o processo. É isso que fala o parágrafo único. Sendo o litisconsórcio facultativo, na hipótese do multitudinário, né, onde tem muita gente, o juiz pode fracionar. Para dinamizar mesmo o processo. Só que importante, ele só pode fazer isso se for facultativo. Se for litisconsórcio necessário, ainda que hajam 100 réus, ele não pode fracionar.
Então, isso é importante. Então, se for uma ação de uso capião de uma chácara ou de um sítio, e esse sítio tem lá 30 vizinhos, tem várias chacrinhas em volta, eu vou fazer essa ação de uso capião e colocar o antigo dono e os 30 vizinhos no polo passivo. O juiz não vai poder fracionar, porque é litisconsórcio necessário. Então, o necessário jamais será fracionado, mas o facultativo poderá ser fracionado se o juiz entender que a quantidade de pessoas que estão ou no polo ativo, ou no polo passivo, ou em ambos, comprometem o andamento processual. Tudo bem? Tudo certo? Então, a gente tem essa situação. A gente Professor, pode pensar no... Oi. então o multitudinário é sempre facultativo, né? Sim. Ok. Quando a gente pensa, né, no multitudinário com esse efeito de fracionamento, tá? Com o efeito de fracionamento. Vamos pensar, é muito comum algumas agências de viagem fretarem voo para o pessoal. Então, vamos pensar que, ou ônibus e tudo mais, que uma agência de viagens de Londrina fechou um ônibus para ir para Caldas Novas, enfim. E no meio do caminho esse ônibus sofre um acidente e se percebe que esse acidente foi causado por falta de manutenção. E aí você imagina um ônibus com 40 pessoas ali dentro e essas 40 pessoas que vieram da mesma cidade, quando voltam para sua casa, decidem contratar um advogado ou mesmo cada um seu, isso não importa, e as 40 ingressam contra a agência de viagens. E aí nós temos facultativo dos dois lados. Porque, às vezes, muitas vezes, o ônibus não é da agência de viagem, o ônibus é fretado. Então, aí a pessoa ingressa contra a agência e contra a empresa do ônibus, que não fez a manutenção. E elas poderiam, as 40, ingressar com o mesmo processo. Então, um advogado para as 40 autoras contra a agência de viagens e a empresa de transporte. Litisconsórcio misto, né? Ou recíproco. Eu tenho várias partes dos dois lados. O juiz, ao verificar isso, gente, 40 autores, vamos separar, porque é facultativo. Eles poderiam, cada um, ter proposto uma ação separada contra a agência de viagens. Isso é litisconsórcio facultativo. Então, nesses casos, o juiz pode realizar o fracionamento. E aí, da maneira como ele entender, que vai dinamizar a prestação jurisdicional. Pessoal, o próximo conceito a gente vai trabalhar amanhã, que é essa diferença entre unitário e simples. É um conceito importantíssimo. Eu quero falar com vocês, trabalhar com vocês a atividade que vocês vão realizar agora. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma pesquisa. Uma pesquisa extremamente simples. E essa pesquisa tem um assunto, né? E o assunto da pesquisa são os pressupostos processuais. Eu vou escrever para você aqui no chat. Pressupostos. Ô, professor, você tinha Oi. mandado já um trabalho, aquele lá não vai entregar então Não. mais? Não. Eu estava fazendo aquele já para entregar, já tinha até começado, que era para analisar os princípios Acórdão, e daí... né? A gente vai trabalhar com acórdão depois que nós voltarmos. Aí a gente vai trabalhar com alguns acordos. Vamos deixar isso para o retorno. Pressupostos processuais de existência e de validade. Pressupostos processuais de existência e de validade. Depois que nós estudarmos os elementos da ação, nós vamos estudar os pressupostos processuais. Nós vamos falar sobre essa classificação. É uma classificação importante. E eu quero só que você me diga o que são e quais são esses pressupostos. Tudo está no chat. O que são e quais são esses pressupostos. Muito importante, e aqui eu preciso que você preste atenção. Você vai enviar no e-mail, na data lá da que a Letícia passou, naquela lista que ela colocou, tudo certo. Você pode fazer em dupla, você pode fazer individual ou em dupla, a seu critério, fique à vontade. É uma folha para dupla, não é uma para cada, ok? Uma exigência que se tem, porque isso é realmente simples, você faz essa atividade em uma página. Menos do que isso até. Deve ser manuscrito.
A ideia não é só simplesmente colocar no Google, aí copia e a pessoa nem lê. Então, pelo menos vai ter o trabalho de ler para escrever. Faz ele manuscrito, aí você vai tirar uma foto, vai digitalizar, aí você faz do jeito que você achar melhor e envia no e-mail, na data, ok? É realmente muito pequeno, realmente muito pequeno. E diante disso, nós vamos encerrar nosso encontro um pouco mais cedo, inclusive para te dar um tempinho caso você já queira encontrar, porque se você sair daqui, Professor, você já vai achar. Oi, Lucas. pode tirar foto, então? Tipo, fazer manuscrito e tirar foto? Pode, E desde mandar. que você fique legível, né? Mas pode tirar foto, manda a foto Falou. para mim, não tem erro não. Beleza? Muito tranquilo. E aí você já sai daqui, a gente termina mais cedo, para que você já consiga iniciar essa busca, que você vai achar assim num tapa. Beleza, pessoal? Nós nos vemos amanhã. Ô, professor, Vamos... esse pressuposto de existência e validade aí, você não está relacionando lá com o direito civil, não, né? Aquela escada pontiana não tem nada a ver, né? Porque lá tem Existe essa existência, relação, validade. mas são pressupostos específicos. Mas sim, você vai encontrar alguns doutrinadores que vão identificar os pressupostos processuais dentro da escada pontiana, de existência, validade e eficácia. Isso acontece. Mas são pressupostos específicos. Vocês vão observar que ele vai trabalhar assim, pressuposto processual, petição inicial. Isso não faz parte da análise do direito civil. Então, eu quero que vocês olhem só os de existência e de validade. Não precisa falar sobre a eficácia, não. Isso a gente vai conversar no momento de aula. Beleza? Tudo certo, então? Tudo certo, valeu. Então, pessoal, um bom dia para vocês. Nos vemos amanhã. Valeu pela participação e presença de todos. Até!